Bem, gente, esse conflito é um conflito especial, que é um conflito, um dos mais atuais, né, desses últimos anos em relação à nova ordem mundial. Né? Foi um conflito até estranho, né, porque no primeiro momento é o próprio país que pede ajuda à França. Quer dizer, ninguém entendeu muito bem por que estaria acontecendo isso. Havia um problema da chamada Primavera Árabe como reflexo, né? No chamado exército líbio, existiam grupos de mercenários que tinham recebido armas para a defesa da Líbia, e com a morte de Gaddafi, o que acontece? Esses grupos ficaram mais soltos na faixa mais ao norte da África. E descendo um pouquinho mais, existe o Mali. Esses grupos, segundo a avaliação mais geral, haviam se unido aos grupos da Al-Qaeda, né, e com interesses de controlar uma área mais ao norte do Mali, dada uma certa, entre aspas, né, fragilidade do exército do Mali. E em função disso, né, eles ocuparam a área e passaram a partir dali a fazer alguns sequestros, né, a grupos que trabalhavam em empresas, especialmente da Europa, né, com destaque maior para a França. E a partir desses sequestros, eles também angariariam dinheiro, né, conseguiriam dinheiro para comprar mais armas e criar um exército, né, que reforçaria ali uma divisão provavelmente do Mali, que esse era o grande interesse, né? Dado isso, o próprio presidente do Mali acha que sem o apoio francês isso se tornaria muito difícil. E é justamente isso que ele faz. Claro que você vai perguntar, ué, mas por que existe esse interesse da França ali? Em primeiro lugar, foi a França que colonizou o Mali, né? Então aí eles falam o francês, né? Então é muito comum, né, pedir essas ajudas à estrutura da antiga colônia, né, da antiga metrópole em relação à colônia. E nesse caso, né, os interesses da França estariam ligados também a importantes recursos, né, minerais ali explorados pelas empresas francesas, aos investimentos de capital ali para outras empresas também da França. Então, caso, né, esses grupos, né, que estavam invadindo ali se expandissem, né, da própria Al-Qaeda muçulmana, né, dos grupos também armados da Líbia, que também eram muçulmanos, poderiam se bater contra esse interesse de influência francesa na região. Então, nesse caso, né, houve por bem, né, o presidente da França em defender esses interesses do Mali, né, a pedido do próprio presidente. Claro que você pensaria que em condições normais de temperatura e pressão, isso seria uma influência sobre a questão nacional do Mali. Mas sendo o presidente, né, o solicitante, né, claro que isso ficou mais fácil, inclusive como justificativa para o presidente francês colocar as tropas à disposição do presidente do Mali. Nesse caso aí houve treinamento, né, o exército do Mali com o exército francês. E eles ficaram, né, no mês de janeiro fazendo as movimentações e tentando defender, né, o avanço, né, desses guerrilheiros lá do norte, né? Então impedindo, né, a maior entrada desses grupos no país. Outra coisa importante também que nós podemos destacar é que a resistência do Mali se torna menor porque é um país extremamente pobre, né, gente? Então os gastos com a parte militar também são mais escassos. Então, nesse sentido, a gente percebe, por exemplo, que essa estrutura de resistência do Mali não suportaria, por exemplo, um grupo guerrilheiro bem armado, né? Foi o que aconteceu. Mesmo porque alguns países ali, como Burundi, são muito pobres, né? Benin, né, não tem condições de manter conflitos dentro de meses ou até anos, né, como outros países sustentaram. No caso do Congo, por exemplo, da própria Etiópia, que ainda resistiu, o próprio Sudão, que se dividiu agora em Sudão e Sudão do Sul, né, está bem atual essa divisão, por causa do petróleo ali existente. Quer dizer, nós podemos notar que a estrutura do Mali já é diferente, já é um país com dificuldade, vive daquele plantation de exportação, né, da área subsaariana, quer dizer, eles tentam sobreviver da melhor maneira possível. Mas em termos militares eles não têm grande força. Daí o pedido do presidente do Mali a esse reforço de tropas da França. E claro que a França conseguiu conter a expansão desses grupos.
Então a coisa ali se tornou mais tranquila e já uma promessa, né, ainda desse ano, da retirada dessas tropas francesas da região. Uma coisa que a gente tem que destacar também, bastante importante, é a questão da ação internacional no contexto. Vocês podem notar que, por exemplo, os Estados Unidos não deu conta, a China também não, a Rússia também não, né? Ou seja, foi um assunto focado apenas na localidade, né, onde o próprio presidente do Mali fez a solicitação. Então, a partir daí, a China resolveu também não marcar posição, a Rússia também não, os Estados Unidos, quer dizer, eles tiraram o time de campo e deixaram que a França resolvesse, juntamente com o Mali, esse problema interno do país, né, desses grupos muçulmanos que invadem, né, periodicamente aquela região. Né? E agora um pouco menos, né? Já que essa questão da libertação dos reféns já foi conseguida, né? E hoje não existe mais ninguém, né, preso na região. Né? Então, vamos dizer assim, a região está limpa, né, para continuar o seu desenvolvimento. Lembrando que esses recursos de interesse da França são recursos que movimentam a economia francesa, né, gente? Então, caso o Mali fosse dominado, a França teria sérias dificuldades de manter o seu sistema de desenvolvimento. Lembrando também que ela está em crise, né? Então, um país em crise, que não tem os recursos, né, vindos do exterior, né, e vindos do Mali principalmente, o que é que aconteceria? Travaria a própria economia francesa. Então, por isso que os franceses também correram atrás, né, de proteção ao Mali em função dessas necessidades. Né? A ONU não criticou essa ação da França, né, por achar que era uma coisa comum, ou seja, um país ajuda o outro a pedido de um presidente, isso é natural. Né? Então também a ONU não fez uma posição contrária, né? Nenhum país crítico estabeleceu, como por exemplo a Venezuela, né, como o próprio Brasil, por exemplo, ninguém estabeleceu posições contrárias a essa da França no Mali. Então, portanto, foi um conflito, né, que isoladamente aconteceu, isoladamente foi resolvido e agora a situação lá é de tranquilidade. Então lá o trabalho permanece, os franceses que moram lá e trabalham lá continuam lá com as suas atividades, agora sem receio dos grupos, né, terroristas que eles chamam, né, entre aspas, ou guerrilheiros, como vocês quiserem. Né? Quer dizer, então a partir daí o Mali é um país que caminha, né, no seu processo natural. Então nós diríamos que esse conflito do Mali hoje está mais do que esclarecido e dificilmente esses grupos vão tentar se expandir ali novamente, porque sabem que vão receber a pressão da França em posição contrária. Tá ok, gente? Então, hoje a questão do Mali está tranquila, diríamos que foi um momento apenas que aconteceu e provavelmente não ocorrerá mais. Ok?